Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de probabilidade estatística e hoje nós vamos falar do nosso primeiro assunto, né, que é uma introdução ao estudo da estatística. A primeira pergunta que a gente vai responder nessa introdução é o que é a estatística, né? Que é uma ciência, né? É uma ciência própria. Ela tem muita proximidade com a matemática, mas ela não é derivada da matemática. Ela é uma ciência independente, cujo objeto de estudo, né, cujo o interesse de estudo são os problemas não determinísticos. Então, é essencial para a gente entender o que é estatística, é essencial entender o que são problemas não determinísticos, né? Problemas, e para entender problemas não determinísticos, vamos explicar o que é um problema determinístico. Então, por exemplo, se eu quero colocar um piso numa sala, né, vamos puxar o problema aqui para a engenharia, se eu quero calcular a quantidade de piso que eu preciso comprar para colocar em um determinado ambiente, numa sala, eu vou lá e meço a largura e o comprimento da sala, vai dar um valor em metros quadrados. Esse valor em metros quadrados, ele é fixo, ele é determinado. Ele é determinado pela multiplicação entre o comprimento e a largura. E toda vez que eu for verificar o comprimento e a largura da sala, eles vão estar fixos. Então esse problema ele é determinístico, né? Eu determino a área de piso que eu preciso através da multiplicação do comprimento pela área, do comprimento pela largura, chegando na área. Agora, vamos supor que o meu problema é o seguinte: eu tenho que comprar uma quantidade de cadeiras para acomodar alunos numa sala de aula. Aí a pergunta é: quantos alunos vão para a sala de aula? Ah, é só olhar lá no relatório, no diário, né? No diário diz a quantidade de alunos, mas nem sempre vão todos. Ah, às vezes pode aparecer aluno que não está matriculado, às vezes o aluno que está matriculado não aparece, ou seja, outros fatores, né? Outros fatores interferem nesse problema. Vamos supor que eu estou querendo comprar cadeiras para uma reunião de condomínio. Eu sei quantas pessoas moram no condomínio, mas eu não sei quantas vão na reunião. Eu posso, então, é, calcular a probabilidade de pessoas que possam aparecer na reunião se eu utilizar métodos estatísticos para isso. Mas eu não consigo determinar a quantidade exata de pessoas que vão para essa reunião. Então, trata-se de um problema não determinístico. Entendeu a diferença? Por exemplo, vamos supor que eu quero calcular o diâmetro de um bueiro para escoar a água da chuva. E aí eu quero que ele seja um diâmetro preparado para maior vazão de chuva. Mas qual que vai ser a maior vazão de chuva? A gente não tem como determinar a quantidade de chuva. A gente não tem como determinar. É diferente, por exemplo, se eu quisesse determinar o tamanho de um reservatório, né? Se eu tivesse um reservatório cilíndrico para 5.000 litros, eu sei a área da base vezes a altura, se for um cilindro, eu consigo determinar a altura e o raio da base para esses 5.000 litros. Então, isso é um problema determinístico. Mas dizer a quantidade de chuva que vai chover, eu não consigo. Então, nesse caso, eu precisaria de usar um método estatístico que trata-se de um problema que eu não consigo determinar. E na engenharia existe uma série de problemas que a gente não consegue determinar. A resistência de um material, por exemplo, ela varia. O tempo de viagem de um ônibus urbano varia. A quantidade de chuva eu não consigo determinar. Ou seja, nós precisamos muito da estatística na engenharia civil para estimar valores com base, né, numa metodologia científica, com base numa metodologia estatística, certo? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender e diferenciar problemas não determinísticos de problemas determinísticos.
Porque a estatística, ela se ocupa de estudar os problemas não determinísticos, ok? Até a próxima.